Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é André Quaresma, né? E é um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversando hoje sobre doutrina espírita, né? Falando um pouco de espiritismo, ainda mais nessa época que estamos vivendo de pandemia, né? Um vírus que veio mudar a nossa forma de viver e enxergar a nossa existência, um bom momento para a nossa reflexão, né? E um momento extremamente delicado, pois vivemos em quarentena. Né? Estamos num momento agora de flexibilização, mas estamos vindo de 3 meses de quarentena, né? E muitas pessoas vêm me procurando, conversando comigo, falando das dificuldades que vêm sentindo nas questões psíquicas, nas questões do espírito, sobre as pressões espirituais que elas vêm sofrendo, né? Os processos obsessivos, e o pessoal vem me pedindo explicação sobre obsessão, o que seria obsessão. Então eu achei pertinente, nesse momento, a gente conversar exatamente sobre isso, sobre falar sobre um pouco sobre os processos obsessivos, sobre o que é obsessão, como ela acontece, tentar ilustrar de alguma forma aqui no vídeo, né? Vamos tentar conversar então um pouco, exatamente um pouco sobre isso, sobre processos obsessivos. Bem, a obsessão, nas palavras de Allan Kardec, lá na Gênese, ele vai definir como toda influência má que um espírito exerce sobre o outro de forma persistente. Veja bem que não é toda influência que um espírito exerce sobre o outro, é toda influência má. E só é um processo obsessivo quando essa influência má ela é persistente. Então nós temos que toda influência má que um espírito exerce sobre o outro de forma persistente é um processo obsessivo. Isso é muito importante compreender esse conceito, porque lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver em determinada questão que Kardec, conversando com os espíritos, pergunta: os espíritos podem influenciar no meu pensamento, no meu dia a dia, nas minhas escolhas? Eles podem influenciar, não é escolher por mim, eles podem fazer essa influência? E aí os espíritos respondem: olha, mais do que tu imagina, na verdade, muitas das vezes, eles que comandam, né? Você, então, você fica sendo joguete desses caras aí, né? Então, tem muitos espíritos que podem influenciar? Podem. Mas as escolhas sempre são suas, né? Então você pode ter uma influência do bem. Influência do bem, um espírito que está te influenciando para o bem, não é um processo obsessivo, né? Então Kardec deixou bem claro que toda influência má que um espírito exerce sobre o outro de forma persistente. Bem, didaticamente, para a gente poder entender, todos somos espíritos, não é verdade? Em momentos diferentes, né? Alguns encarnados, como nós, e outros desencarnados. Né? Os espíritos desencarnados, que nada mais são do que a alma daqueles que aqui viveram, conforme Kardec no Livro dos Espíritos. Então, para nós, todos somos espíritos. Kardec, quando coloca que a obsessão é toda influência má que um espírito exerce sobre o outro de forma persistente, ele está dizendo que existem vários tipos dessas influências que podem acontecer. Essas influências negativas, né? Elas podem acontecer com vários agentes, né? Eu posso ter uma influência má de um espírito encarnado para um espírito encarnado. Posso? Claro que posso. É um exemplo simples, né? Existem outros, milhares. Vou dar um exemplo só para poder ilustrar o que a gente está conversando. Um grupo talvez de jovens, né? É mais recorrente esse exemplo acontecer, talvez seja mais recorrente em grupos de jovens, talvez às vezes. O outro fala: olha, usa isso aqui, bebe isso aqui, usa essa bebida. Tá todo mundo bebendo, só você não está bebendo. Então como é que você vai fazer parte da nossa galera, do nosso grupo, se você não bebe? Tá todo mundo bebendo, só você que não bebe? Poxa, então fica estranho, você não pode sair com a gente. Essa é uma influência má que um espírito encarnado está fazendo para o outro espírito encarnado. Fuma isso aqui, usa isso aqui, né? Olha, isso aqui é legal, vai deixar você assim. Pô, tá todo mundo usando, usa também, é bacana, é legal. Então, isso são influências más que um espírito encarnado exerce sobre um outro espírito encarnado. A influência também pode ser de um espírito encarnado para um desencarnado. Incrível, né? Mas pode ser assim. Imagina um ente querido que desencarna e fica aqui o encarnado pedindo coisas para ele. Ah, meu pai desencarnou. Ah, se papai tivesse aqui, ele me ajudaria. Ah, papai, da onde você estiver, me ajuda, papai. Faz isso por mim. Ah, papai. E o papai, coitado, não tem condições de ajudar ninguém. Está lá numa luta
para poder compreender onde ele está, para poder se recuperar, recomeçar uma nova trajetória da erraticidade, e fica sofrendo porque ama o filho e não tem condições, capacidade de ajudar aquele filho. E isso é uma forma de influência negativa que o encarnado está fazendo para o desencarnado. Interessante, né? Mas pode acontecer, é normal que aconteça. Outra situação, ainda analisando o conceito de obsessão, de influência má que um espírito exerce sobre o outro de forma persistente, nós podemos ter a obsessão de desencarnado para desencarnado. Na literatura espírita está lotada desse tipo de observação, né? Espíritos que desencarnam e sofrem o assédio de outros espíritos, né? Espíritos que se transformam seu perispírito, são magnetizados mentalmente pela influência de outro espírito. São processos de obsessão. Processos de obsessão de desencarnado para o desencarnado. E tem as obsessões que a gente costuma correr para a casa espírita, que é a obsessão de desencarnado para o encarnado, onde um espírito desencarnado influencia de forma persistente o encarnado, né? Na verdade, a gente acaba falando dessa forma, parece que o desencarnado é o monstro e o encarnado é o coitadinho. Não, não é bem assim, porque a gente vai estudar os processos obsessivos e vai começar a compreender que essa posição de obsessor e obsidiado, de algoz e vítima, ela é uma fotografia de um momento, né? Ela é só uma foto, um registro de um momento, porque não há vítima que não tenha dívida, né, na verdade. Esse perseguidor, né, o perseguido, o encarnado, nesse caso, no último exemplo nós estamos usando, o perseguido, o encarnado, na verdade, foi o algoz desse cara no passado. Ele está sendo perseguido por um motivo, por alguma coisa que ele fez, né? Aí vem a mensagem de Jesus, né? Antes de colocar uma oferenda no altar, vai e reconcilia-te com o teu inimigo, para que mal maior não te suceda. Os processos obsessivos não continuem, porque para que você tem que resolver as questões e não ficar alimentando essas questões ao longo dos séculos, né? E muitos de nós vivemos essa situação de alimentar essas dívidas ao longo de séculos, né? E às vezes temos a oportunidade, pela bênção da encarnação, de consertar, de ajeitar, de conduzir isso de uma forma melhor, e não fazemos, né? Bem, Kardec ainda classifica a obsessão, a gente viu agora o segundo, os agentes, né? De encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Ainda tem mais uma que eu acabei não citando, que é a auto-obsessão, né? Quando o indivíduo exerce uma influência má sobre ele mesmo. Né? Aquele cara que... Deixa eu tentar buscar um exemplo aqui. Aquele cara que na hora que estuda a beça para fazer um concurso, chega no dia da prova, eu não vou passar. Eu tenho certeza que eu não vou passar, eu não vou conseguir passar. E ele começa a construir, né, um ambiente hostil, uma influência má, mentalmente má para ele mesmo. Isso é uma auto-obsessão. Ele começa a fazer uma influência negativa nele mesmo, né? Então esse pensamento negativo dele para com ele constrói um processo de auto-obsessão que, claro, depois ele, por cair em fases de pensamentos deletérios, negativos, provavelmente ele vai acabar se associando a uma outra inteligência e vai entrar nos processos obsessivos que a gente vai estudar agora, conforme Kardec classifica, nos 3 grandes grupos de obsessão. A obsessão simples, a obsessão de fascinação e a obsessão de subjugação. São 3 os grandes processos que Kardec coloca, né? A obsessão simples, ela é simples, mas não menos complexa, né? Ela é simples porque ela é um processo obsessivo e natural, comum, que exerce, que acontece com muita facilidade. Né? Na grande maioria das vezes, nós estamos diante de um caso de uma obsessão simples, apesar de os casos serem complexos. Né? A forma ela é complexa. Né? A classificação que é chamada de obsessão simples. Né? Não é uma obsessão fácil, é uma obsessão tranquila, uma obsessão leve, é só uma obsessãozinha. Não existe isso. Na verdade, nós estamos diante de um quadro obsessivo que requer cuidados, né? E essas obsessões, né, que são a maioria dos casos que nós vamos encontrar, são o grande mar de obsessões, né? Essas influências negativas que o espírito exerce sobre o outro, eu vou tentar me concentrar mais nas obsessões de desencarnados para os encarnados, né? Elas acontecem quando nós, encarnados, baixamos o nosso pensamento, a nossa vibração.
né, a nossa faixa vibratória, a nossa forma de pensar, a nossa qualidade do nosso pensamento. E essa obsessão simples, ela é muito comum nesses momentos que nós estamos vivendo. De quarentena, de pandemia, de tristeza, de depressão, pessoas perdendo o trabalho, pessoas perdendo os seus negócios, tendo que fechar as portas, não sabendo como vamos recomeçar, tendo que indenizar funcionários, pequenos negócios, né? Estão vivendo grandes crises nesse momento, né? Linhas de crédito fechadas, ou então já vinham com linha de crédito para pagar, já vinham tocando o barco de forma mais complicada, funcionários que acabaram de perder emprego, pessoas que tinham acabado de ser, vinham de um longo tempo desempregados, acabaram de conseguir o emprego e entrou a pandemia e vão perder a sua oportunidade de trabalho. Então isso tudo está gerando muita depressão, o pensamento de cada um dos indivíduos que estão experimentando isso, né, acabam de forma natural, é claro, devido à pressão da vida, devido às contingências da vida, no momento que nós estamos experimentando, acaba realmente o padrão vibratório baixando, a pessoa perde um pouco a fé, deixa de acreditar, se desliga realmente das questões de Deus, né? Se desliga das questões do bem, do pensamento positivo, né? Então, se eu tivesse um mapa, se eu pudesse criar aqui um gráfico, né, um mapa em pensamentos positivos e negativos, fazer uma linha horizontal, eu diria que a parte de cima dessa linha é o pensamento positivo e a parte de baixo dessa linha é o pensamento negativo. Então, eu teria num quadro, eu teria o pensamento positivo e o pensamento negativo. Ora, quem entra num processo obsessivo, ou seja, quem entra em sintonia com uma mente, com uma outra inteligência, que vai tentar influenciar você de forma negativa e persistente, de uma forma má, né? A influência má que um espírito exerce sobre o outro de forma persistente, esse espírito que está se propondo a esse tipo de ação, você acha que ele está onde? No campo positivo das ideias ou no campo negativo das ideias? É uma reflexão. É claro que esse espírito está no campo negativo das ideias. Então é muito simples fugir da obsessão. É fácil demais. Basta me manter no campo positivo das ideias. Exatamente essa é a regra. Aonde está o seu coração, lá estará o seu tesouro, já dizia Jesus. Mas isso não é simples de fazer. Porque os nossos pensamentos, às vezes, vão nos conduzindo para lugares ruins. E esse momento de pandemia, exatamente, isso pode acontecer. E aí, quando eu entro nessa tristeza profunda, nessa depressão, nessa raiva, nessa incompreensão, né, não entendendo os motivos, brigando com todo mundo, porque é um vírus que está matando pessoas inocentes, e esses discursos todos. E claro, não é inocentes, né? Dizia Emmanuel que o inocente é o culpado que não foi descoberto, né? Porque somos todos culpados, né? Estamos num processo de provas e expiações, né? Não tem inocentes. Todos temos uma parcela de culpa em algum processo. Então não podemos entender que Deus, precisamos compreender e relembrar que Deus é soberanamente justo e bom. É a inteligência perfeita, é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, ela é perfeito. Então não há morte injusta. Não tem acasos, né? E todo mundo está merecendo acontecer com as pessoas o que tem que acontecer mesmo. Por acaso está sendo um vírus, uma pandemia, podia ser outro tipo de desencarne coletivo, mas aquelas pessoas vão desencarnar. Chegou o momento de desencarnar. Então, quando você começa a se distanciar desse pensamento, você espírita, começa a distanciar desse pensamento e deixa que você, o espírito imortal, quem pensa é você, o pensamento é o espírito que está pensando, passa a sair do campo positivo das ideias e começa a frequentar o campo negativo das ideias, ora, a chance de você se associar, né, com mentes que estão vibrando no plano negativo também é muito grande. É muito grande. E é aí que nessa afinidade, nessa sintonia de pensamentos, ou na tristeza, ou na raiva, ou quando você começa a ficar impaciente, quando você começa a discutir, quando você começa
a perder um pouco do senso da razão. E aí, nesses momentos, você começa a ser o quê? Envolvido. Às vezes, na maioria das vezes, né, desse processo, esse envolvimento ele é sutil, ele começa já há muito tempo lá atrás. O cara tem 24 horas por dia, ele não faz nada. Né? Aquele cara que é obsessor mesmo, não é os obsessores associados. Né? Vamos gostar, depois eu explico isso de obsessor associado e obsessor de carteirinha. Tem um obsessor que é o associado, é aquele cara que, vou acabar falando isso agora mesmo, é o cara que ele te influencia de forma negativa e persistente, mas porque ele é teu sócio. Você tem um vício orgânico, um exemplo, você fuma. E aí esse cara também fuma. O problema é que do plano espiritual não tem padaria para ele comprar o cigarro. Não vende cigarro. Lá não tem contrabando de cigarro no plano, não tem, no plano espiritual não tem a materialidade do fumo, do tabaco, do cigarro, não tem. Então ele precisa fumar, ele precisa fumar, ele é viciado. Porque o vício não é da matéria, o vício é da mente. Você pode desintoxicar a matéria, mas se o espírito, a mente, não se interessar por esse processo, ele volta ao vício. Todo vício é assim. Tem a parte química, né, que contamina o organismo, mas o desejo sempre é mais forte, a força de vontade é o espírito. E aí esse espírito chegando no plano espiritual, ele é viciado em cigarro. Ele é viciado em batatinha frita, e você também é viciado em batatinha frita, você também é viciado em cigarro. E aí ele é teu sócio, ele te influencia negativamente porque ele vai fazer você fumar mais. Ah, tadinho dele, ele fuma muito porque ele tem um processo, um obsessor fumante, horrível. Ah, tadinho, como ele fuma muito. Ah, tadinho dele. Fuma por causa desse obsessor. Não. Ele tem o obsessor porque ele fuma. Se ele para de fumar, o obsessor não quer parar de fumar, ele vai procurar outro fumante para encostar lá, para ficar lá com ele, ligado a ele. Então não é um cara que te deseja o mal, pelo contrário, ele quer que você continue vivo por muito tempo, fumando bastante. Para ele fumar com você. Só que se você fumar um maço de cigarro, vai fumar 2, um para ele e um para você. É mais ou menos assim. Se você fuma 2 cigarros, você vai passar a fumar 4, porque você tem que fumar com o seu sócio. Esse obsessor, apesar de ele fazer uma influência má, persistente, ou seja, ele fica em cima de você, vai lá, fuma mais um, vai lá, vamos fumar mais um, bebe mais um copo, toma mais um trago. Apesar dele fazer essa influência negativa persistentemente em você, ele, na verdade, não é um obsessor de carteirinha, não é um cara que quer o teu mal. Ele é um cara que ele quer ficar associado a você. Né? Ele é teu sócio, obsessor associado. E tem o obsessor de carteirinha mesmo, aquele cara que é obsessor. Ele apresenta lá a carteira dele, ó, eu sou obsessor do fulano, ele me fez mal na vida passada, eu estou aqui para me vingar dele. Vou colocar um monte de obsessor associado perto dele, para que ele possa se danar bastante, para que depois que ele estiver bem arrebentado, eu possa me vingar dele. Porque eu preciso que ele baixe o padrão vibratório, porque onde eu estou eu não consigo atingir ele. Então eu preciso que ele vá pegar ele. Esse cara, esse obsessor de carteirinha, que é o cara. Né? E esse cara, ele existe porque ele consegue fazer essa ligação, ele consegue fazer essa influência má de forma persistente em você, devido a quê? Devido a você baixar a sua guarda. Se mesmo com uma dívida, mesmo que você tenha essa dívida com ele, tá certo? Você tem uma dívida com ele, e você vai pagar essa dívida em alguma hora, mas você não precisa pagar com a dor. A lei não é de talhão. Você pode pagar com amor. Você pode pagar essa dívida através do amor. Você não precisa pagar a dívida com dor, resgatando através do processo obsessivo. Obsessão não é resgate. Obsessão não é expiação. Obsessão é uma escolha. Você faz a escolha no processo obsessivo. Você faz a escolha de ser obsediado. André, como assim? Ninguém faz a escolha, acorda de manhã e fala, hoje eu vou sofrer obsessão. Não, realmente não é assim. Mas você faz a escolha quando você começa a tomar atitudes ruins na sua vida. Atitudes que vão levar o seu pensamento para o plano negativo das ideias. Quando você começa a deixar que esse impulso, que esse instinto seu domine a sua razão e conduz o teu pensamento para planos inferiores da ideia, você está dando possibilidade para aquele camarada que é o teu obsessor de carteirinha te encontrar. E aí fica fácil dele criar esse vínculo em você. E quando ele cria esse vínculo, aí nós vamos tentar ver que nível de vínculo é esse. Quando ele está nós temos 2 classificações desse vínculo ainda lá para frente, né? Nós vamos conversar ainda. Mas quando ele está com esse vínculo, e Kardec chama de um vínculo simples, apesar de ser complexo, doloroso, sofrido por processos
às vezes dificílimos, né? Processos que às vezes você não vai conseguir ter solução na desobsessão. A força de vontade do encarnado tem que ser muita, porque a gente tem que lembrar uma frase do Simonetti, não lembro qual é o livro, mas o Simonetti diz uma frase que eu acho que é fantástica para ilustrar de uma forma simples e brilhante como ele era, né? Essa questão do processo obsessivo. Ele diz, olha, você não tem como evitar de um passarinho pousar na sua cabeça. Mas você pode evitar que ele faça ninho. Basta você abanar a cabeça. Balançar a cabeça, o passarinho vai sair voando. Agora, se você deixa ele fazer o ninho, a culpa é sua. A culpa não é do passarinho que fez o ninho. Então, vai poder entender que você não tem como evitar sofrer uma pressão espiritual. A pressão espiritual, o espírito tentar te pressionar, é normal, é natural. Mas se você está vibrando lá no campo positivo das ideias, ele só vai tentar. Ele vai tentar te dar uma rasteira, você abaixa um pouquinho, mas você volta, faz uma prece, retorna. Você vai vivendo assim. É natural essa pressão. A vida permite isso porque você tem dívida com a vida para acertar. Então é natural que aconteça isso. Agora, quando ele consegue fazer o ninho, quando ele consegue fazer com que essa influência se torne a ser persistente, é porque você permitiu que isso acontecesse. Certa vez eu li um livro, esse eu vou saber citar, Pedagogia Espírita, do Herculano Pires, e na edição que eu tinha do livro, no finalzinho da página, né, ele dizia uma frase que, na época, eu parei para refletir sobre aquilo. Né? Aliás, é um hábito que eu tenho, eu vou lendo o livro, tem alguma coisa que chama atenção, eu paro, penso, fecho o livro, daqui a pouco eu abro, leio de novo. Enfim, esse é um hábito, um velho hábito que eu tenho. E aí o Herculano Pires dizia o seguinte, que espiritismo é para almas fortes. Eu achei aquilo bem bacana, eu falei, puxa, legal, né? Eu sou espírita, espiritismo, eu sou espírita, alma forte, eu sou uma alma forte, até então eu era só um gordo, passei a ser uma alma forte. Eu falei, poxa, que legal pra caramba, agora eu sou forte, olha que coisa bonita, bacana. Me senti muito importante. Aí quando eu virei a página, lá no iniciozinho do outro parágrafo, estava escrito assim, porque só uma alma forte pode suportar a notícia de que toda a sua dor é culpa dela mesma. É verdade, né? Bacana isso. Complicado. Já não me achei tão importante assim, mas comecei a entender o que o Herculano Pires estava dizendo, só falando exatamente sobre as escolhas, sobre nós acertarmos com a vida as nossas diferenças. E no processo obsessivo acaba sendo uma oportunidade desse acerto, apesar que não é um projeto reencarnatório, ninguém reencarna um projeto de sofrer a obsessão. Né? Então, nós falamos aqui da obsessão simples, temos a fascinação, né? Que é conhecida como a obsessão dos médios, não que seja uma coisa exclusiva de médium, não é uma coisa exclusiva de médium, né? Pelo contrário, conheço casos de pessoas que não eram médios e sofriam processos obsessivos. Inclusive, eu trouxe um vídeo que eu vou colocar agora para a gente poder assistir. Eu vou falar dele um pouquinho, eu gosto muito da música, gosto muito dessa ideia do vídeo para adaptar no espiritismo. Claro que não é um vídeo espírita, não é uma canção espírita, então é uma leitura que a gente vai fazer, uma leitura muito particular para ilustrar o que a gente está conversando, só para a gente poder entender mais ou menos. É o Fantasma da Ópera, né? Então é a parte da peça, do fantasma musical, o Fantasma da Ópera, onde naquela cena ali, para a gente poder entender, o fantasma é um espírito, não na peça, mas para a gente ilustrar a nossa história aqui, para a gente poder olhar aquela cena com esses olhos, né? Com esse olhar, com essa leitura. O fantasma seria o espírito, né? E a menina, a cantora, ela é a médium, né? E no processo de fascinação, o espírito ele se aproxima do médium, ele vai dominando o médium, né? E o médium começa a fazer coisas e falar coisas que ele não falaria, né? E ele acha que aquilo é muito verdadeiro, que ele está fazendo algo muito legal, ele está pegando lá, recebendo uma psicografia e está escrevendo, eu sou pequenininho do tamanho de botão, trago papai no bolso e mamãe no coração, assinado Olavo Bilac. Você fala, caramba, Olavo Bilac é muito simples isso aqui, cara. O Olavo Bilac nem ele fica logo aborrecido, ele fala, puxa, não está precisando da minha mediunidade, ele crê que aquilo que ele está fazendo é muito produtivo, é muito poderoso,
que realmente é uma coisa fantástica, ele fica fascinado por aquele processo. E nessa música do Fantasma da Ópera, a gente vai poder ver mais ou menos isso, a aproximação do espírito, como ele se aproxima, né? E ele vai dominando a médium, né? Tem um momento na música que a médium fala, eu sou a máscara que você usa. Ele fala, mas é a minha voz que escutam. Ou seja, você fala o que eu quero que você fale. Né? Você está fazendo o que eu estou querendo que você faça. Então, nesse processo, ele vai mostrando o quanto que ele está dominando o médium naquela fascinação. E ela vai acreditando. Tanto é que no final ele fala para ela, canta, e ela, claro que muito afinada, espetacularmente feito, é lindo, é maravilhoso, é bacana demais e tal, mas ela, na verdade, ela não consegue cantar. Ela só grita, né? Claro que é musical, é perfeito, né? Mas a ideia dentro do contexto é que ela não consegue mais cantar, ela só grita. E ela acha que está cantando a beça, ela está fascinada. Né? E ele vai dominando aquele processo. A fascinação é um processo de domínio, é um primeiro processo de domínio, né? A fascinação. Depois vamos ter uma subjugação, onde aí o espírito já domina totalmente o encarnado, né? Ele já domina tudo. Não é a possessão, porque a possessão é um processo que não existe a posse, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Inclusive, pessoas fazem confusão com isso, que na Gênesis, Kardec fala de possessão, mas Kardec fala de possessão na Gênesis como uma questão de mediunidade, como se fosse uma psicofonia mecânica, uma conversa com outro estudo, um outro dia. Então, possessão não existe. Alguns espíritos eu vejo falar, Kardec lá na Gênesis, ele volta atrás, fala sobre isso, tem que ler melhor, leia melhor, leia mais, com mais atenção. Kardec está desenvolvendo um pensamento, uma possibilidade, uma hipótese, e ali ele está apresentando uma hipótese e ele usa o termo possessão porque ele entende que não existe possessão em processos obsessivos. Né? Então, isso é uma outra conversa, né? Não é para gente agora. Mas na subjugação, o espírito domina por completo, né? E assume o papel. Né? Ele utiliza o corpo do médium, né? A permissão é tão grande, a simbiose é tão grande, que o subjugado ele já não tem mais consciência do que está acontecendo. Ele já cedeu o espaço totalmente. Né? Alguns casos de idiotia, de loucura, né? De demência, hoje vão aparecer como problema. Não estou falando que todos, mas alguns casos são processos de subjugação. Mas na fascinação, nós vemos bem isso. Eu vou colocar o vídeo agora, a gente assiste o vídeo. Eu acho que é bem bacana para que a gente possa ter uma ideia de como é sutil o processo, né, de obsessão como um todo. É um processo de obsessão, com a qualificação da fascinação, né? Mas a gente vai poder ver musicalmente falando, né, para ilustrar aqui a nossa conversa de hoje, essa canção. Vamos assistir um pouco da principal música do Fantasma da Ópera. Vamos lá. Perceberam? O domínio do espírito sobre o médium, né? Como é que ele vai contornando a médium, no final, como é que tem uma hora que ele fala, se vocês perceberam, né, ao longo da canção,
ela fala que o fantasma da ópera está aqui na minha mente. E ele, quando ele canta, junto com ela, ele fala, o fantasma da ópera está aí, na sua mente. Ou seja, ele está dominando a mente. A mente, para nós, é o espírito, né? Então, ele domina o pensamento, ele domina o espírito, ele está dominando a mente. Ele vai fascinando ela. E ele fala assim, ó, é um estranho dueto, é um estranho dueto nosso, né? É um estranho dueto, porque ela vai passando o que ele quer, né? Ela vai cantando da forma como ele quer. E aí, daqui a pouco, no final, ele já está dominando ela. Ele fala, canta, canta, meu anjo da música. Acho que é isso que ele fala, canta, meu anjo da música, cante, cante. E ele vai ficando cada vez mais agressivo, mais forte, para mostrar o domínio sobre ele. Então, é que ele encerra fechando a voz, né? Como se ele estivesse mandando ela calar. E ela vai cada vez mais na loucura, né, na fascinação, achando que está cantando muito, quando ela não consegue, ela só emite som. Ela não consegue mais cantar, ela não canta mais. Né? O que é claro para todos nós, que a gente vê ela fazendo né? Claro, de uma forma linda, maravilhosa, ela é uma cantora espetacular, tal. Mas a visão que nós temos é exatamente isso. Ele fala cante e ela acha que está cantando muito, né? Ela acha que aquilo é cantar, né? E ela não consegue mais cantar, ela não consegue mais se expressar, ela não consegue mais cantar nada, porque ela está fascinada, ela está achando que está cantando a beça. E aí, se alguma pessoa chegar para ela e falar, puxa, hoje você não cantou na hora que você tinha que cantar, você ficou e não cantou nada. E ela vai falar, não, cantei muito. Pelo contrário, foi a minha melhor apresentação, né? Porque o espírito está controlando esse desejo dela, né? Bem, com isso o que a gente vale, né? Vai te estudar, vai te pensar, é que nesses momentos que nós estamos, nesse período, né, de quarentena, fechados e tal, a ideia é que a gente possa refletir mais e tentar manter o nosso pensamento no plano positivo das ideias, para que processos como esse, né, da obsessão simples principalmente, mas da fascinação, a subjugação, que a gente trouxe um estudo como complemento para poder falar de todo o estudo que Kardec nos traz sobre o processo obsessivo, né, os agentes, nós vimos os agentes e vimos as formas dos processos obsessivos, né, para que a gente entenda que é muito fácil se perder, né? E a gente precisa entender como é que fica o depois disso, quando isso tudo passar, como é que eu vou estar, quem sou eu, onde eu vou estar, como eu me encontro diante da vida, né? Entender que nós controlamos a nossa vida, somos nós que controlamos o nosso destino, somos nós que temos as rédeas do futuro. O futuro não está escrito, o futuro não está pronto. Somos nós que estamos construindo esse futuro. E vai ser um belo futuro, porque todos vamos ser espíritos perfeitos no futuro. Vamos chegar e vamos ser espíritos tão perfeitos, tão evoluídos quanto Cristo. Nós vamos chegar lá. Nós estamos nesse caminho, experimentando isso. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, de quarentena, fechado, passando por dificuldades, muitos passando por dificuldades financeiras, com todas essas dores que o processo viral aí do Covid-19 vem trazendo para nós, né? E, enfim, que a gente possa se agarrar no pensamento espírita, que a gente possa compreender que nós somos espíritos imortais, no processo evolutivo, que os nossos pensamentos, eles influenciam e muito a qualidade da nossa existência, porque nós afetamos outras mentes encarnadas ou desencarnadas e acabamos nos associando a essas mentes. E se o nosso pensamento for bom, não vamos nos associar a mentes boas, mas se for pensamentos ruins, vamos nos associar a mentes que estão com pensamentos também ruins, e aí vai duplicar o processo de mal-estar que estamos sentindo, né? Então, quem está em depressão, quem está entrando em tristeza, por favor, pense, veja o entendimento espírita de todo esse processo, né? E comece a se agarrar naquele que é o nosso modelo e guia, que é Jesus. A frase de Jesus, ela é a frase que vai nos libertar do mal. Conhece-te a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é essa, que eu preciso manter meu pensamento no plano positivo das ideias. A verdade é que eu preciso perdoar, que eu preciso amar mais. A verdade é que aonde está o meu coração, onde está o meu sentimento, lá estará a minha recompensa, lá estará o meu tesouro. Em verdade vos digo, ama Deus Pai acima de todas as coisas e ao próximo a ti mesmo.
Esse é o maior dos mandamentos. E essa é a verdade. Mas para amar ao próximo, eu preciso amar a mim mesmo. E amar a mim mesmo e me manter são. Me manter longe dos processos obsessivos. Ou, pelo menos, complicar a vida do obsessor. Deixar as coisas mais difíceis para o cara. E para fazer isso, eu preciso o quê? Eu preciso compreender, eu preciso conhecer. A doutrina espírita é a porta que você tem de conhecimento para se transformar numa pessoa efetivamente melhor amanhã do que você realmente é hoje. Eu espero que esse estudo seja útil para todos nós, né? Para quem está assistindo, para o nosso dia a dia. Eu não gosto muito de estudos que a gente fique só na teoria, mas que a gente possa utilizar ele na nossa vida, na prática da nossa vida, né? E assim a gente consiga sair desses surtos de tristeza, de melancolia, de depressão, de achar que não tem solução, de achar que está tudo errado, que os políticos, os governantes estão agindo errado. Tá bom, eu concordo com isso tudo, eu só não concordo em você deixar os seus pensamentos negativos superarem os seus pensamentos positivos. Quando isso estiver acontecendo, companheiro, o que nós temos que fazer? Para, reflete, dá um tempo, percebe para onde você está caminhando, faz uma prece e tenta fazer uma curva. Se você está no pensamento negativo das ideias, se está no plano negativo das ideias, se o seu pensamento está lá no plano negativo, tenta fazer essa curva positiva, tenta sair do plano negativo para o plano positivo através de uma prece, através de uma oração, né? Tenta estabelecer o estudo, culto do Evangelho do Lar, tenta estabelecer o estudo de Kardec, da doutrina espírita, dentro do seu lado, de conhecer mais Jesus, entender o Espiritismo para poder compreender Jesus, né? Eu digo sempre isso, que Jesus realmente liberta, mas eu preciso de Kardec para conhecer ele, senão não faz sentido nenhum. Não tem o mínimo sentido Jesus se eu não conhecer Kardec. Eu preciso de Kardec para dar sentido a Jesus, para poder compreender o porquê que eu tenho que amar, porquê que a vida continua, porquê que eu vou para o reino dos céus, que reino é esse, onde que ele fica, que história é essa, quando que eu vou atingir esse reino, né? Como é que eu chego nas bem-aventuranças? Eu preciso de Kardec para entender isso, não só a parte de fenômeno, a parte científica, mas a parte moral. É imprescindível que eu conheça a doutrina espírita. Então hoje o nosso foco foi falar sobre como de processos obsessivos, que eles existem, esclarecer, lembrar, né, aqueles que já conhecem. É sempre bom a gente conversar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do Fantasma da Ópera, né, para ilustrar a nossa conversa. E eu quero encerrar oferecendo a todos nós uma prece. Senhor Jesus, mestre e amigo, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aqui estarmos dessa forma virtual, né, moderna, mas não menos importante, de estarmos juntos com o pensamento em Ti, Senhor. Envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, a todos nós que necessitamos muito, mas muito ainda do Seu conhecimento, do Seu amor, de como precisamos muito estar ao Seu lado, da Sua mão para agarrar, para que a gente possa realmente nos transformar em pessoas melhores, para que a gente possa realmente sair da situação que nos encontramos. Envolva todos os companheiros que estão com os pensamentos no plano inferior da ideia, todos eles, encarnados ou desencarnados, pessoas que estão em processos, construindo processos de vingança, processos de falta de perdão, ou seja, Senhor Jesus, pessoas que precisam e muito conhecer a Ti, que precisam muito entender o poder do amor, do ama a Ti mesmo e amai uns aos outros. Obrigado a todos, fiquem com Deus e que a paz do Meigo Nazaré esteja com todos nós. Obrigado.